Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas. Estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Lembrando a todos que este livro ele faz menção ao livro dos médiuns. Toda a elaboração desse livro, Seara dos Médiuns, foi em decorrência de reuniões que aconteciam na cidade de Uberaba, Minas Gerais, quando os companheiros que participavam dessas reuniões pediram ao Chico para que intercedesse junto a Emmanuel, para que eles pudessem fazer algumas perguntas a respeito do livro dos médiuns, e Emmanuel então desse aí o seu parecer com relação a essas perguntas. Isso ocorreu nos anos de 1960 e 61. Então, eles faziam as perguntas e Emmanuel então respondia. E essas questões formuladas por esses companheiros, em conjunto com a resposta dada por Emmanuel, tornou-se então este livro, que é o livro Seara dos Médiuns. É sempre bom esclarecer para que as pessoas tenham aí o conhecimento com relação de como nasceu esse livro, apesar que lá na abertura do livro, a própria editora, juntamente com o aval do Chico, faz aí um pequeno histórico de uma maneira mais detalhada de como tudo isso aconteceu. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 53. E este capítulo 53 tem como título A Escola do Coração. Essa reunião que deu origem a esse capítulo do livro Seara dos Médiuns, A Escola do Coração, capítulo 53, essa reunião foi realizada em 25 de julho de 1960. E esse capítulo está ligado, aliás, à questão número 341 do Livro dos Médiuns. Então, é o capítulo 53 do livro Seara dos Médiuns, a Escola do Coração, que está diretamente ligada, este capítulo está diretamente ligado à questão número 341 do livro dos Médiuns. Então, nós vamos ler a mensagem de Emmanuel, aqui do livro Seara dos Médiuns. Ele diz assim: o lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa. A afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão ensombra, a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta
renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo os seres amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Nós estamos diante de um capítulo que vem muito de encontro às enormes dificuldades que hoje nós enfrentamos na nossa sociedade. Para todos aqueles que trabalham diretamente na casa espírita, sabem perfeitamente as dificuldades enormes que os assistidos da casa espírita trazem com relação às questões de família. E Emmanuel, não só neste livro, mas como em outros também, ele fala para todos nós que a família é, sem dúvida, este ponto de equilíbrio para que o espírito encarnado possa bem aproveitar o seu processo encarnatório. É claro que todos nós estamos diante das inúmeras opções e possibilidades que a vida material nos oferece. Temos os benefícios que a vida material nos dá, temos o trabalho, temos o dinheiro, temos a maneira como nos mostramos à sociedade e temos também, por outro lado, as inúmeras dificuldades que a vida material nos proporciona. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o melindre, o poder, o excesso de confiança, o excesso do dinheiro, os vícios. Então, estamos numa balança de dois pratos, onde muitas vezes se torna muito difícil para a alma encarnada aqui na Terra conseguir colocar um ponto de equilíbrio. Não que esse ponto de equilíbrio seja o mais satisfatório, não que esse ponto de equilíbrio seja o mais razoável para a sua vida iluminativa para o futuro, mas seria pelo menos o ponto de partida para que, dentro de um processo material e também espiritual, essa alma conseguisse levar adiante o seu trabalho reencarnatório. E quando nós olhamos para a família, nós estamos aí falando de pai, de mãe, de filhos, e é claro, todos aqueles outros que compõem este agrupamento, mas vamos especificamente falar do lar, daquele lar que muitas vezes está ali composto pelo pai, pela mãe, por um, dois, três, quatro, cinco filhos, e que já nesse simples lar, sem contar todos os demais componentes de uma família que muitas vezes é grande, só naquele lar nós já vamos encontrar esta dificuldade de equilíbrio dentro desta balança de dois pratos. Sabemos perfeitamente, e isso é uma coisa
clara e evidente para todos nós que necessitamos, pelas circunstâncias da própria evolução planetária, pelas próprias circunstâncias da evolução individual de cada um de nós, precisamos sim dar as devidas atenções para tudo aquilo que nos cerca no dia a dia da vida. O trabalho, as responsabilidades para com o lar, para com o marido, a esposa, os filhos, os pais, o dinheiro, as contas, aquilo que podemos ter, aquilo que não conseguimos ter, aquilo que desejamos ter e de que forma então vamos ter aquilo para trazer um pouco mais de alívio e tranquilidade. Ao mesmo tempo, vemos a diferença enorme, muitas vezes gritante aos nossos olhos, desta desigualdade social entre famílias, muitas vezes que vivem numa mesma rua, no mesmo bairro, numa mesma cidade. Encontramos, de um lado, a total riqueza, a total benfeitoria para tudo aquilo que se possa imaginar na vida, e às vezes ali, naquele mesmo local, um pouco mais distante, encontramos a penúria, a necessidade básica para que aquela família possa viver em harmonia consigo mesmo e com os seus. Tudo isso faz parte de todo um processo que a doutrina espírita vai nos oferecendo através do estudo. Eu sempre digo que é importante estudarmos os conceitos básicos da doutrina espírita, que são as obras básicas e as obras complementares, como a Revista Espírita, obras póstumas e alguns outros livros escritos por Kardec que têm diretamente uma ligação com o Espiritismo, para que nós possamos entender o porquê de toda esta diversidade no mundo, o porquê de toda esta desigualdade entre a sociedade, entre as pessoas, entre as famílias. Olhamos muitas vezes uma família muito rica no sentido material, naquele lado material da balança, mas infinitamente pobre na questão espiritual, que é o outro lado da balança. Olhamos muitas vezes uma família muito pobre, muito humilde, muito simples na questão material da balança, mas muito rica espiritualmente através da sua religiosidade. Então, essas inúmeras diferenças existentes dentro de uma mesma sociedade nos proporciona inúmeras perguntas, no sentido de tentar entender o porquê Deus permite que tudo isso aconteça. O porquê que Deus permite que essas diversidades, essas desigualdades se façam presentes na nossa sociedade. Então, existem alguns pontos que são importantíssimos para que venhamos lembrar no dia a dia da nossa vida. Primeiro, a questão reencarnatória, que é um ponto básico e de importância enorme na doutrina espírita. Pelo fato de sermos espíritos reencarnacionistas, todos nós estamos sujeitos às mais variadas experiências da qual a vida material pode nos oferecer, da qual o planeta, este planeta Terra, este planeta de provas e expiações, pode nos proporcionar. E essas experiências, elas podem estar diretamente ligadas ao homem rico como ao homem pobre, ao homem íntegro como àquele desprovido de qualquer tipo de moralidade.
Há aquele que realmente pratica o bem, a caridade, o amor ao próximo, mas há aquele outro que mata, que destrói, que fere, que queima. Este processo reencarnatório, ele nos dá o entendimento de que nenhum de nós que reencarnamos na Terra estamos fadados ao mal, estamos fadados ao erro. O espírito traz em si determinadas questões, determinadas pendências para o bem ou para o mal, que estão diretamente ligadas a reencarnações anteriores. E muitas vezes se manifestam ou acabam se manifestando pelas circunstâncias que vão aparecendo no decorrer da nossa vida. Em outros momentos, e isso nós poderíamos anteriormente atribuir às provas da vida, onde nós somos provados a trabalhar para o bem, a trabalhar para a melhoria, ou simplesmente nos colocarmos à disposição das nossas vontades, dos nossos ímpetos inferiores e cedermos a tudo isso e agirmos de conformidade com aquilo que o ímpeto nos proporciona naquele momento. Mas em outros casos reencarnatórios, nós temos aí a questão da expiação, que muitas vezes ela está diretamente ligada a casos específicos em que espíritos em conjunto são novamente colocados em família para que juntos possam, através do processo amoroso, através do processo da simpatia, refletirem para consigo mesmos uma maneira mais prática e mais harmoniosa de se familiarizarem uns para com os outros. São situações muitas vezes difíceis, são situações muitas vezes dolorosas, em que todo o agrupamento familiar ou duas, três pessoas daquele agrupamento acabam sentindo de uma maneira maior aquela dificuldade, aquela expiação. Expiação que se dá simplesmente não pela imposição de Deus, não pela imposição da espiritualidade somente, mas também pelo próprio discernimento do espírito de que ele realmente precisa passar por aquilo para a sua melhoria e para o seu desenvolvimento. Então vejam que nós temos, já neste primeiro ponto, que é a questão da reencarnação, um fator importantíssimo no que diz respeito à questão da família. Quando nós olhamos uma família em equilíbrio ou olhamos uma família em desequilíbrio, nunca devemos nos esquecer que por detrás daquela família há um processo reencarnatório que está aberto a todas as pessoas, não só aos espíritas. Todos estão ali reencarnados buscando uma melhoria. E muitas vezes nos esquecemos de entender que dentro daquele processo reencarnatório, os pais, que são as duas pilastras do lar, são verdadeiramente aqueles mais responsáveis por tudo aquilo que será feito ao longo da caminhada daquela família. Da mesma forma que os filhos também acabam sendo responsáveis, desculpe, pelo bom aproveitamento
daquilo que lhes é dado, para que no futuro, naquele instante em que seus pais atingirem a velhice do corpo físico, possam ser retribuídos por tudo aquilo que ofereceram. Então, tudo isso está diretamente ligado à reencarnação. Processos, muitas vezes, em que nós temos dois, três filhos, os dois primeiros maravilhosos e aquele último, o que nos dá mais trabalho, o que nos apresenta inúmeras dificuldades e complicações. E não é por isso que devemos deixá-lo de lado e amar aos dois primeiros, mas é justamente o contrário. É amar os dois primeiros, mas dispensar àquele terceiro, o mais difícil, um amor ainda redobrado, porque por detrás daquela alma que ali está, há uma tarefa de reeducação que precisa ser feita entre os membros da família, mas talvez e principalmente entre os pais e aquela alma que está ali sob a tutela deles. Então, o ponto reencarnação seria o primeiro para a nossa análise com relação a essas distorções que existem dentro da questão familiar. O segundo ponto que achamos muito também importante e significativo seria com relação à questão do livre-arbítrio. Às vezes nós temos uma família equilibrada, uma família trabalhadora, uma família unida, uma família que busca, através das suas possibilidades, das suas oportunidades, oferecer a todos, de uma maneira geral, o melhor que se pode. Mas temos que levar em conta também o livre-arbítrio individual de cada uma daquelas almas que fazem parte daquele agrupamento. E essa liberdade de escolha, essa liberdade de muitas vezes seguir um outro caminho, vai muito do espírito, pela oportunidade que tem, por uma carência, por uma necessidade interior, por um processo de tristeza, de solidão, de abandono, de uma depressão, que é o que se fala hoje em dia com maior fluidez. Muitas vezes esta alma busca, fora do lar, fora do convívio familiar, coisas que, por exemplo, gostaria de ter em casa, coisas que muitas vezes gostaria de ver e ouvir dentro do próprio lar. Então, esse livre-arbítrio, quando bem trabalhado desde o início, quando a criança está ali sob a tutela dos pais, ele influencia em muito no futuro, para que aquela alma já adulta, já senhora de si, das suas responsabilidades e dos seus compromissos, possa agir de maneira coerente perante os desafios que vão se apresentar a ela, buscando dentro dela e principalmente no seio da família as respostas, as soluções e não saindo para fora acreditando que lá fora é que ela vai encontrar o que está procurando. E o terceiro ponto, talvez o mais significativo e o mais importante, é a questão da religiosidade. E nós aqui não estamos falando somente do Espiritismo, estamos falando de todas as religiões, porque sabemos perfeitamente que a religião é apenas uma estrada, é apenas um caminho que nos leva ao entendimento daquilo que é Deus e daquilo que nos espera no futuro espiritual. Uma família
sem religião, uma família sem a religiosidade, uma família sem Deus, ela está à mercê, como um barco à deriva em alto mar. Não sabemos mais para que lado está a terra. Não sabemos se indo para cá vamos chegar até ela ou será que estamos nos distanciando dela? É a mesma coisa. E quando nós falamos da religião, da religiosidade, de Deus, nós não estamos falando especificamente do fanatismo em si, da obrigatoriedade em si. Estamos falando da presença de um Pai que está acima de nós, que é o responsável por tudo e por todos nós, da qual devemos gratidão e reverência pela oportunidade que nos oferece de ter um lar, de ter uma família, de ter pai, de ter mãe, de ter irmãos, de ter filhos e de ter todos os benefícios que a vida possa nos proporcionar. Então, quando as pessoas chegam à casa espírita e nos falam a respeito das inúmeras dificuldades encontradas no seio da família, nós vamos observar que são problemas reencarnatórios, são problemas de má escolha e de má utilização do livre-arbítrio, e, na grande maioria das vezes, uma família que não tem a religião, a religiosidade, que não tem Deus dentro do lar. E aí, voltando ao texto de Emmanuel, aqui no livro Seara dos Médiuns, capítulo 53, quando ele coloca como título A Escola do Coração, Emmanuel deixa bem claro ao final, quando ele diz: todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Então, se nós queremos nos aprimorar intelectualmente, devemos ir à escola, devemos buscar as faculdades, as universidades, os cursos da Terra, para que possamos, através do estudo, intelectuarmos-nos interiormente para entendermos e compreendermos todos os desafios da vida e de que maneira melhor poderemos solucionar a cada um deles. Mas ele deixa claro o seguinte, que a família é a escola do coração. Quando ela ergue seres amados a condições de professores do espírito. Então, se queremos educar o nosso coração, isso se faz no seio da família. Tem um ditado popular que muitos devem conhecer, que diz assim: educação vem do berço. Educação vem do berço. É um ditado muito antigo, meus avós falavam isso para nós, meus pais falavam isso para nós, e é uma pura verdade. A educação, ela vem do berço. E por que vem do berço? Porque vem da família, vem da intimidade do lar, vem da educação que os nossos pais, avós, bisavós, dentro de suas enormes limitações, ofereceram para nós para vivermos a atualidade de hoje. Quando olhamos para o mundo de uma maneira geral e observamos a falta de respeito, a falta de educação, a falta de caráter, a falta de disciplina, a falta de entendimento, de paciência, de tolerância e tudo mais, na verdade, podemos resumir tudo isso
em uma falta de educação, a educação do coração. Porque nós podemos ter toda a intelectualidade do mundo, mas se não tivermos a educação do coração, de nada adiantará. Porque é através do coração, dos sentimentos oriundos do nosso coração, que nós vamos aprendendo rapidamente o respeito ao próximo, o respeito aos animais, à natureza, à vida de uma maneira geral. Um respeito à nossa família, ao nosso lar, ao nosso trabalho, a tudo aquilo que está ao redor de todos nós. Então, se busco a intelectualidade do cérebro, vou às universidades. Agora, se busco a intelectualidade do coração, a única escola existente é a família. A família dentro do lar. Se nós observarmos a coleção de André Luiz, que são aí 14, 15 livros, Psicografia do Chico, nós vamos observar que, passado aquele primeiro livro, Nosso Lar, do livro segundo em diante, André Luiz passa a fazer visitas na Terra. E ele é levado para lares completamente diferentes uns dos outros. Os lares voltados exclusivamente à vida material, aquele lado da balança, e outros lares voltados exclusivamente à vida espiritual, sem esquecer a vida material, mas a espiritualidade, a religião, a religiosidade, Deus se sobrepondo às coisas materiais da vida. E nós vemos ali, nas inúmeras visitas feitas por André Luiz, as diferenças existentes que mostram de uma maneira muito clara para todos nós o quanto é importante o lar. Me lembro de uma frase também de Emmanuel, e eu não me lembro exatamente em qual livro está essa mensagem de Emmanuel. Ele diz que lar, o L, o A e o R, significa local de amor e refazimento. Lar, local de amor e refazimento. Então, o lar especificamente falando, materialmente falando, ele é um local de amor, onde o amor deve imperar para que as almas ali em conjunto possam se entender, possam se aceitar e possam sobrepor as dificuldades materiais e íntimas e refazerem-se individualmente, espiritualmente. Porque tudo aquilo que nós vamos construindo dentro do lar, também carregamos para o futuro. Nós muitas vezes vemos pessoas que dizendo assim: ah, eu gostaria de viver numa outra família, gostaria de viver num outro lar, gostaria de viver numa outra casa, enfim, essas frases que são ditas naquele momento de maior apreensão da alma ali que está à nossa frente. Percebe-se, através dessas frases, que aquela alma querida não conseguiu entender ainda a oportunidade que está tendo. Porque, na verdade, nós muitas vezes agimos de forma egoísta. Queremos que todos se modifiquem, para que todos venham satisfazer a nossa vontade, o nosso gosto, o nosso desejo, o nosso querer. Quando o trabalho, ele deve ser feito ao contrário. Nós é que temos que nos transformar.
Nós é que temos que nos modificar para que o nosso exemplo seja luz para os outros. E com isso possamos modificar a psicosfera existente dentro de um lar. Sabemos perfeitamente que em toda parte do planeta existem lares solitários, onde apenas uma pessoa ali vive. Vive com a sua solidão, sem compreender verdadeiramente a oportunidade da solitude, que é muito diferente da solidão. Vemos lares em que muitos se aglomeram, mas poucos se entendem. Vemos lares pequenos, onde a família é reduzida, mas naquela pequena família impera um sentimento de amor e de bondade, onde todos estão unidos em busca dos mesmos propósitos. E o contrário também existe em toda a parte do nosso planeta. Então vejam como é importante o conceito de família, como é importante o conceito de lar, onde a sociedade necessita compreender que é ali, dentro do lar, dentro da família, que nós iniciamos as transformações importantíssimas para uma sociedade evoluída, educada, espiritualizada. Não importa o segmento religioso, e longe, muito longe de qualquer fanatismo. Nós buscamos muitas vezes equilibrar a felicidade do nosso seio familiar simplesmente pelas questões materiais. O poder, o dinheiro, a riqueza e tudo mais. E é justamente também ao contrário. Nas coisas mais simples do lar e da vida é que nós conseguimos entender e compreender o quanto essa simplicidade ela é primordial para a união de toda a família e para o bom equilíbrio do lar. Talvez alguém possa perguntar assim: puxa, por que será que Emmanuel, neste capítulo 53, a escola do coração do livro Seara dos Médiuns, ele vem falar de lar, ele vem falar de família, num livro que tem a ver com mediunidade? E aí nós podemos colocar dois pontos importantes. O primeiro, analisando o próprio Chico, com uma mediunidade extraordinária desde a sua infância, e que teve uma família com inúmeros problemas. Uma família grande e, ao mesmo tempo, pobre. Perdeu a mãe, ficou aos cuidados de uma segunda mãe e depois, então, chega até a sua terceira e definitiva mãe, onde ali foi por ela cuidado até o instante em que ela desencarna. O Chico, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com uma família grande e ao mesmo tempo com enormes dificuldades, se sobrepôs a tudo isso, amou a sua família, procurou fazer por ela tudo o que ele podia e continuou o seu trabalho mediúnico. E muitas vezes, por outro lado, nós temos companheiros com uma abastança material muito grande, uma família que ora está em equilíbrio, ora está com problema, e ele não consegue seguir adiante no seu trabalho mediúnico, seja ele qual for. O lar, a família, também são
pontos específicos e importantes para o bom trabalho do médium. Vou trabalhar no atendimento fraterno, no passe, na reunião de desobsessão, na reunião de treinamento mediúnico, com jovens, com crianças, fazer sopa, entregar a cesta, enfim, qualquer atividade dentro da casa espírita, procurando expressar um sentimento de amor e de bondade, de caridade, mas quando chego em casa, entro num verdadeiro ponto de desequilíbrio da minha vida íntima e pessoal. Então vejam como que o lar, ele passa a ser uma escola verdadeira, como diz Emmanuel, para o nosso coração. Porque aquilo que trazemos no lar, do lar, aliás, é aquilo que levamos para a rua, é aquilo que levamos para o templo religioso, é aquilo que levamos para a mediunidade. E todo o ensinamento que o templo religioso e que a mediunidade nos oferece é aquilo que vamos levar para o nosso lar, é aquilo que nós vamos levar para dentro da nossa família. Amamos a tudo e a todos no templo, na mediunidade. Então, que amemos a tudo e a todos dentro do lar. A mediunidade ela não vai se equilibrar adequadamente quando agimos de maneira completamente oposta. Então, da mesma maneira, e eu tomo a liberdade de novo de falar do Chico, da mesma maneira que o Chico amava os necessitados e amava a todos aqueles que o buscavam atrás de uma mensagem familiar, Chico também amava aos seus entes queridos, todos eles, sem distinção de nenhum, mostrando que essa questão mediúnica está também ligada à família e está também ligada à questão evolutiva do espírito. Então, a lição tem sim a ver com a mediunidade. A lição tem sim a ver com o médium. Porque o médium precisa deste equilíbrio da religião, da religiosidade, de Deus, dentro da família, dentro do lar, para que ele possa bem cumprir as suas tarefas fora do lar, na sociedade e no templo religioso. Não é uma regra, mas é uma necessidade para que bem possamos trabalhar o nosso dom mediúnico. Então, o capítulo tem sim a ver com a questão mediúnica de todos nós. E repetindo o final, quando Emmanuel diz: e somente nela, ou seja, na família, conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Então não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é o sogro, a sogra, o tio, a tia ou assim por diante. O que importa é o que nós estamos fazendo para que, através da religiosidade, da religião, da presença diante de Deus, nós estejamos fazendo com que aquele lar, com que aquela família resplandeça os ensinamentos de Deus, resplandeça os ensinamentos de Jesus. Porque onde quer que nós estejamos, onde
quer que nós estejamos, nós vamos espelhar todo este benefício no trato com as pessoas, no trato com os espíritos, no trato com a sociedade de uma maneira geral. Para a gente compreender também essa questão do capítulo de hoje, vamos ver o que Kardec nos fala a respeito do Livro dos Médiuns. Esse capítulo de hoje, como eu disse, a lição número 53, ela está diretamente ligada à questão número 50, a questão número 341 do Livro dos Médiuns. Então vamos, eu esqueci de abrir aqui, eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Vejam como que essa questão 341 ela é importante. Vamos lá. Prontinho. Então a questão 341 ela é do Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 29, na segunda parte do Livro dos Médiuns, este capítulo que nos fala das reuniões e das sociedades espíritas. Vamos ver o que Kardec fala. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira, que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir, e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprime o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos
durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que, se não se encontrem quem as satisfaz, não o cremos. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica e, quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provar o riso, torna-se desprezível. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela forma mesma das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso moral. Então, esse item 341 do livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 29, que tem como subtítulo Das Reuniões e das Sociedades Espíritas, o nosso querido Kardec vem falar-nos da importância de todos nós estarmos envolvidos nos mesmos objetivos. Aí alguém pode perguntar: puxa, mas por que Emmanuel coloca essa questão das reuniões e das sociedades espíritas neste capítulo que fala sobre a escola do coração, especificamente sobre o lar e sobre a família? Porque o que Kardec coloca ali e que deve ser realizado na medida das nossas possibilidades dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião espírita, com dignidade, com seriedade, com inteligência, com respeito aos integrantes e aos espíritos, na verdade, é o mesmo que devemos fazer dentro do lar, com relação aos componentes do lar, com relação aos familiares, com relação àqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então vejam que é como uma comparação que Emmanuel está fazendo. Ora, se vamos à reunião espírita e buscamos tudo aquilo que seja bom e equilibrado, que façamos o mesmo no lar, que plantemos ali tudo aquilo que é bom e equilibrado, para que, ao sairmos do lar e irmos ao templo religioso, vamos agir da mesma forma e vamos encontrar o mesmo padrão. E quando saímos do templo religioso e voltamos para o lar, agiremos da mesma maneira e teremos o mesmo padrão. Esse conjunto, em equilíbrio, faz com que o medianeiro, seja ele de qual mediunidade for, esteja devidamente preparado para o trabalho mediúnico juntamente com o plano espiritual. É uma tarefa difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Quando nós nos dedicamos ao trabalho, quando nós nos dedicamos àquilo que nos compete realizar
e fazer. E para que a gente possa encerrar o nosso estudo da noite, vou trazer aqui uma mensagem de Emmanuel mesmo, psicografia do Chico. Essa mensagem está no livro Família, na sua lição número 1. Lá na página 15, se caso o livro não tenha sido modificado, porque agora os livros estão diferentes, com letras maiores, então muitas vezes a página ela é modificada em função do tamanho das letras. Mas naquele livro mais antigo, Família, é a lição número 1. Essa permanece. A página lá é a página 15. E o título dessa mensagem é Em Família. E Emmanuel diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro do qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega, em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma, na jornada para os cimos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones teu filho aos processos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. A criança é um trato da terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Olha esta parte, que tem tudo a ver com o que nós vemos hoje no dia a dia. A criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza. Porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade, a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante,
o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procure entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhes seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Olha esta frase e o mundo que nós estamos vivendo. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. Olha que mensagem bonita. Essa mensagem está no livro Família, tem como título Em Família, é a lição número 1 do livro. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês pelo carinho, pela bondade, por estarmos juntos. Agradecer aos demais companheiros que fazem parte deste grupo de sexta-feira, em que estamos aí estudando o livro Seara dos Médiuns. Sem eles, a gente não conseguiria fazer esse estudo. Todos trazem aí a sua colaboração com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E, é claro, todos nós unidos procuramos levar sempre a mensagem de Jesus e a mensagem da doutrina espírita a tantos corações necessitados. Rogo a Jesus que você tenha um bom descanso, uma boa noite, que você tenha um excelente final de semana e que você nos ajude sempre na divulgação do canal, na divulgação da web rádio, para que mais almas e espíritos amigos possam ser beneficiados com a mensagem da doutrina e de Jesus. Agradeço a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.